Boa noite, estamos começando o culto de hoje à noite. Nós temos a pretensão hoje à noite de passar para os irmãos toda a alegria do nosso coração, estarmos aqui reunidos para cultuar o nome do Senhor. Hoje, por diversas dificuldades, nós vamos excluir aquela primeira parte do louvor e eu quero iniciar hoje à noite a nossa reunião dando para os irmãos uma ênfase absoluta na palavra de Deus. Então vamos para o texto de hoje à noite. Estou meditando com vocês nos domingos essas reflexões do Salmo 119. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 9. Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas minha alegria do coração me faz andar no teu caminho, no caminho dos teus testemunhos, mais do que todas as riquezas da terra. Versículos 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém? O Salmo 119, nós estamos agora na segunda sessão do Salmo 119. A letra que aparece aqui no original, em todos os versículos, todas as frases, cada frase começa com a consoante beit, uma consoante da língua original, do hebraico, que tem a ver com casa, lugar onde moramos. E hoje nós vamos perceber que o maior interesse da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas, é que nós saibamos cuidar do corpo, que é a nossa casa, onde moramos, aonde nos abrigamos, aonde desenvolvemos todas as nossas emoções, a nossa memória, a nossa capacidade de entender, de sorrir, de ter esperança, de desenvolver confiança no Senhor, confiança na palavra do Senhor. No domingo passado, nós estudamos os primeiros 8 versículos das Escrituras neste Salmo. A palavra Aleph, ou a consoante Aleph, esteve sempre no início de cada frase. E hoje nós vamos estudar esses versículos com a consoante beit. Lembrando que nós verificamos que feliz é o homem, a felicidade, a busca da esperança, o homem que se conduz na vereda, na trilha da esperança, domingo passado. Hoje nós vamos focar os jovens que conhecem a Deus, que amam a Deus, o jovem cristão na trilha da integridade. E o que seria esta integridade? O que seria andar constantemente focando a espiritualidade nos valores de Deus? Nós vamos perceber que está aqui em destaque o aspecto absoluto dessa escritura é Deus Todo-Poderoso que se manifesta ao homem, a cada criatura, através da sua palavra, a compreensão da palavra de Deus. Quando Deus no princípio
criou todas as coisas, criou um universo lindo, maravilhoso. Criou o céu, a terra, as árvores, os animais, nos criou. Deus criou um planeta maravilhoso. Nós vivemos na terra onde Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor. A maioria dos homens perdeu completamente a noção do que significa viver aqui nesse mundo. Qual o propósito de vida de Deus para cada criatura. Entretanto, nós não podemos perder o direcionamento do Senhor. Temos que estar inseridos sempre em concordância com as leis estabelecidas por Deus, as leis universais. Os conceitos de Deus são relevantes em relação à vida. A vida é muito boa quando se vive na perspectiva de Deus, quando se tem no coração o desejo de conhecer a Deus, de servi-lo, ter uma experiência de comunhão relacional com Ele no dia a dia. Então a palavra de hoje está direcionada a todos aqueles que têm o coração jovem, aqueles que se sentem na juventude porque ainda os anos não desgastaram a existência aqui na terra, se bem que você pode na velhice ainda produzir frutos da juventude cristã, da experiência voltada para com Deus. Vamos hoje à noite restabelecer, entender, ressignificar pela palavra do Senhor o valor da vida, o propósito de andar nas trilhas do Senhor. Hoje nós queremos pensar neste jovem que vai permanecer firme. O livro dos Salmos, ou Terrilim, os salmos poéticos, tem por finalidade trazer para o nosso coração a harmonia, poesia, as canções, os louvores. Através do aleluia, nós somos ordenados pelo Criador. O Senhor nos leva à adoração. Mas como se pode adorar a Deus? Como reconhecer os atributos universais de Deus? Como reconhecer o Deus poderoso que nós servimos se nós não temos intimidade com Ele? Se nós não conhecemos as suas leis? Se nós não andarmos nos caminhos do Senhor, não teremos de forma alguma afinidade com o Senhor. Então andar nas trilhas do Senhor é estar, de certa forma, e praticamente evitar toda forma de mal, toda iniquidade, observar atentamente a palavra do Senhor, observar as leis do Senhor, porque as leis do Senhor estão voltadas à Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas nós temos leis absolutas, valores, ensinamentos. O direcionamento de Deus se percebe em toda a Escritura, através dos testemunhos do Senhor. A palavra edute, ou os testemunhos do Criador, são vistos, são observáveis em toda a palavra do Senhor. Também os seus pecudins, os seus testemunhos e os seus preceitos. Os pecudins do Senhor, os preceitos do Senhor. Dar a todos nós que o seguimos a compreensão do Deus maravilhoso que nós temos. Então, em toda a palavra de Deus, nós vamos perceber os testemunhos, as leis, os estatutos do Senhor,
Toda a palavra de Deus, ela é mergulhada, ela é alicerçada em valores que nos conduzem nos caminhos do Senhor. Então, o que é que o jovem cristão precisa fazer para se estabelecer, para se organizar, para se conduzir nas trilhas da integridade com o Senhor, com a vida, nos relacionamentos? É observar atentamente a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, a palavra do Senhor, toda a palavra de Deus. A expressão dava ou davá é a palavra do Senhor que se estabelece em todo o percurso da caminhada cristã. Então o objetivo aqui nasce da palavra barar, da palavra puro, do que nós no coração podemos estabelecer como padrão de santidade para vivermos dentro da vida cristã a observação atentamente, observar atentamente a palavra do Senhor. O texto diz: de que maneira, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O caminho fala das nossas escolhas, do nosso direcionamento, como nós nos conduzimos. Nos dias atuais, os momentos que nós estamos vivendo, tem se falado muito de limpeza, pureza das mãos, pureza dos pés, pureza dos olhos, você lavar bem as mãos, ter cuidado com as mãos, não levá-las aos olhos, à boca, para não se contaminar. Nós hoje estamos entendendo muito bem o significado de estar limpos. Mas a palavra do Senhor, ela quer estabelecer um outro padrão de pureza, que é a pureza interna. Os jovens, não somente os jovens, mas todas as idades, homens e mulheres, se perdem no percurso da vida por causa da impureza, da falta de santidade, tão necessária para a vida cristã. A pureza dos nossos olhos, a pureza dos nossos pés em nosso caminhar. Como é que o jovem cristão pode conservar puro no seu andar, o seu coração, a sua vida? Observando pela palavra de Deus, a observação das Escrituras. Talvez num grau de promiscuidade, de desinteresse, de sujeira, de contaminação, está hoje a sexualidade como o maior desvio ou a vereda que conduz a maioria dos jovens, a maioria dos seres humanos ao descaminhar. Dentro da sexualidade, nós podemos e devemos estabelecer o padrão de Deus. Porque Deus nos criou seres sexualmente ativos. É por isso que as Escrituras declaram: não é bom que o homem esteja só. O Senhor fez uma companheira, lhe deu como auxiliadora. A Bíblia, ela não proíbe a relação quando esta está fundamentada nos mandamentos do Senhor. E o que leva o jovem cristão, ou o homem adulto, o casado jovem, ou o ancião casado, a todo tipo de irregularidade no percurso da sua caminhada, quando ele não observa o que a palavra do Senhor orienta
em termos de sexualidade. A sexualidade distorcida, ela pode corromper completamente o homem. Dentro do casamento, a relação com a sua esposa como única relação válida, real. O Senhor Deus planejou que assim fosse. Então, quando nós alteramos o percurso das leis de Deus, nós também somos levados a cometer todo tipo de deslize nas relações com Deus, com o próximo, com a família. A família, ela fica resguardada, ela fica altamente imune de todas estas pressões da vida sexual quando nós andamos de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os mandamentos de Deus. Deixarmos que as coisas escritas da palavra do Senhor tomem uma forma na condução da nossa vida. Shukodit, a palavra, o termo hebraico para falar desses estatutos, desses mandamentos, dessas coisas. Mitziot, as coisas do Senhor, para que não venha o juízo de Deus, os reguladores de Deus. O Senhor Deus, ele é um juiz extraordinário, fidedigno. Existe equidade no coração de Deus para que a palavra do Senhor se estabeleça, para que o termo hebraico mispaim ou misparim não tome uma forma, um gerenciamento da introdução de Deus com correção. Deus nos corrige amavelmente, Deus nos disciplina amavelmente, porque quer bem o seu reto juiz. E isto pode incluir na nossa performance de vida todos os retos ensinamentos do Senhor, todas as regras do bem viver, do bem-estar, seguidos das declarações divinas do Gênesis ao Apocalipse. Deus estabelece princípios, leis. Nós temos liberdade coerente, tranquilidade de vida, esperança, alegria que não se confunde, que não se deixa tecer pelo mal, encaminhar seguidamente pelo erro, pela vaidade, pelo egocentrismo, pelo desejo que se conduz em várias instâncias da nossa vida simplesmente para satisfação pessoal. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Deus nos criou como propósito de vida para estabelecermos os seus testemunhos diante de todos os seres humanos, diante da humanidade. Nunca a igreja precisou tanto de dar testemunho, de estabelecer um padrão de vida coerente, restabelecer a alegria no condicionamento da espiritualidade, como nos dias atuais. Meus amados irmãos, o Senhor Deus traz o princípio da resposta. O termo hebraico para resposta é techuvá. A techuvá acompanhada de arrependimento. O arrependimento que nos leva a oferecer uma resposta adequada, aprazível ao Senhor. O outro termo
hebraico, herutá, fala deste arrependimento, desta resposta que precisamos dar ao Senhor, condicionando o nosso corpo, a nossa morada, a nossa habitação, em resposta ao que queremos viver. A nossa casa, o nosso corpo deve ser levado, conduzido em santidade de vida. Porque o seu corpo físico é a sua casa, é a sua residência. Enquanto estivermos nesse corpo, precisamos conduzi-lo, precisamos cuidar dele com carinho, cuidar com alegria, especialmente do corpo espiritual, da vida espiritual, que traz toda a capacidade de movimento para o nosso corpo. Os nossos órgãos internos, a nossa maneira de viver internamente vai refletir a maneira como nossos membros externos se conduzem. Então, é por isso que a palavra de Deus vai falar para nós da função do coração. O que é cuidar do coração? Porque cuidar do coração tem a ver com cuidar da mente, do sistema nervoso, da nossa cognição. Devemos nos ater à nossa memória, aos nossos sentimentos, cuidar da nossa saúde mental, é estar na vereda do Senhor, é andar na trilha do Senhor, é observar atentamente, como diz o versículo 9, o versículo 10 diz que de todo o coração te busquei. Buscar de todo o coração, observar num primeiro momento atentamente e num segundo movimento da nossa vida devemos buscar de todo o coração. De todo o coração te busquei. Esse verbo é muito forte. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Observar atentamente. Buscar de todo o coração a palavra do Senhor. Os ensinamentos do Senhor. Quando nós observamos e quando nós buscamos de todo o coração, meus amados irmãos, nós encontramos o segredo do caminhar puro, íntegro. Viver, se conduzir de forma ímpar, é cumprir os mandamentos do Senhor. O Senhor tem ética, o Senhor tem princípios, Ele vai normatizar a nossa condução, o nosso caminhar. Por isso, nós precisamos cumprir a lei do Senhor. Além de cumprir, nós precisamos respeitar a voz do Senhor. A sua voz eterna, ela traz ao nosso coração esperança, ela faz a nossa alma sossegar, porque quando nós encontramos prazer na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor, dia e noite, faz bem para a nossa vida. Nós podemos associar o versículo 9, observar atentamente, com o versículo 12, que diz: bendito és tu
Senhor, ensina-me os teus preceitos, porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ensina. Deus é um excelente mestre. Na vida terrena de Jesus, ele vai se dedicando com autoridade, através do ensino, ele conduz a humanidade, ele conduz as pessoas. Quando nós olhamos para os ensinamentos do Senhor, lá no chamado Sermão do Monte, que extraordinário! Como a lei do Senhor é perfeita! E diz a palavra e restaura a alma. O versículo 13 ainda, associando a esse observar, diz: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, da boca do Senhor. Então, quando nós observamos, e num segundo momento, que pode ser vivido de forma extraordinariamente, junto com o observar, a expressão observar aqui, ela está associada a uma pessoa que procura um tesouro escondido. Procurar atentamente, ter paciência até encontrá-lo. É nesse sentido que nós temos que observar, buscar com cuidado, de todo o coração. O segundo desafio desse texto, no versículo 10, deve andar ali seguidamente, ao lado, emparelhado com o observar. Observar, focar, estudar, meditar e também buscar. Buscar de todo o coração. De todo o coração te busquei. Busquei a tua palavra. Busquei o teu entendimento. Busquei os teus ensinamentos. Ripushit berolelevi. Ripushit berolelevi significa que eu, através do ripush, eu busco, eu entrego, berolelevi, de todo o meu coração, diz a palavra, eu te busco. Associando esse buscar com o versículo 14, o que é que o buscar? Para onde o buscar? Quando nós buscamos as coisas de Deus, para onde somos conduzidos? Versículo 14 diz: mais alegria com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então, quando você busca os testemunhos do Senhor, como se busca riquezas, como se busca um tesouro, esse tesouro que é a palavra de Deus, que faz o nosso movimento, o nosso viver se tornar extraordinário, diz a palavra, é melhor buscar os testemunhos do Senhor do que os bens materiais desta geração. Nesse momento de crise, de dificuldades, ponha o teu coração no Senhor, porque aonde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Então, nosso tesouro está associado ao nosso coração. O nosso coração são as janelas da nossa mente, a porta, como na expressão Beit, na consoante Beit desta sessão, todos os 8 versículos, do 9 ao 16, começam com o Beit, a ideia de casa, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa casa. Nesses dias em que você está em isolamento social, você está de quarentena, com certeza, especialmente as mulheres, mas aqui em casa nós também, eu e o meu filho, temos ajudado muitíssimo a minha esposa, a minha companheira, a
pessoa que está aqui, a nossa amiga, minha e do Kevin aqui, dos outros filhos, mas não estão aqui conosco nesses momentos. Então nós estamos organizando completamente a nossa casa. Mas Deus tem falado sempre ao nosso coração: organize também o teu coração. Organize a tua vida espiritual, a tua relação com Deus. Tenho alegria no Senhor. Olha o que diz o versículo 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Eu posso considerar a palavra do Senhor, porque esses versículos, além de me levar a observar, quando eu observo, eu estou olhando, me conduzindo, eu estou verificando na trilha da integridade como andar passo a passo, como fazer cada escolha, como tomar cada decisão, como alegrar o coração, como viver a experiência vitoriosa do cristão que caminha até o fim, até a volta do Senhor Jesus. Então, andar na trilha da integridade é buscar de todo o coração ao Senhor. Buscar o Senhor com verdade, com sinceridade, amá-lo, viver sempre a experiência das suas ordenanças, dos seus ensinamentos, é ter direção. Ter direção é saber se conduzir. E quando eu me conduzo coerentemente, eu busco as misericórdias de Deus, busco as intenções do Messias Salvador, o Senhor que me conduz. E por último, hoje à noite, nós vamos pensar em esconder esta palavra. O terceiro aspecto deste ensino hoje à noite me traz para o meu coração e para a minha vida esconder no coração a palavra do Senhor. O termo hebraico é histatam belev, esconder. Esconder é guardar, é permitir que as entranhas do coração possam absorver a palavra do Senhor. Olha o que diz o último versículo: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Terei prazer sempre na tua palavra, nos teus decretos, para respeitar, para obedecer, para me deixar conduzir, para me deixar vivenciar. É de fato um privilégio muito grande, meus irmãos, servir ao Senhor, se deixar conduzir pela palavra do Senhor, não perder de vista nenhum momento os ensinamentos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, a palavra do Senhor me conduz. Então, quando eu respeito a voz do Senhor, quando eu obedeço a palavra do Senhor, eu estou permitindo que o meu corpo, que a minha vida aperfeiçoe através da palavra a vontade do Senhor, que é boa, agradável, aceitável. Por isso que esse terceiro aspecto da mensagem de hoje me desafia a esconder no coração. O versículo 11 diz: guardo
no coração as tuas palavras. Guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti, não errar o alvo. Esconder é guardar, é se aprofundar. É quando você coloca este tesouro num lugar seguro e que traz segurança para a nossa vida. Guardar, estabelecer um padrão de esconderijo na vida. Esconder, ristatambeleve. Essa expressão hebraica é linda, é maravilhosa. O nosso coração, que às vezes a palavra chama esse órgão interno também voltadamente ao mentalizar, ao cuidado do pensar, ao pensamento, também chama de rins. Os rins. É por isso que a palavra daresh no hebraico significa buscar com cuidado, com uma expressão de observação, estar atento. Alegrai-vos nesse buscar. Lishmor, alegrar, viver alegremente, buscando ao Senhor. Esta é a chave do corpo espiritual. Lembrando que nós recebemos o fôlego de vida de Deus. Na crise atual, o Covid-19, nesta pandemia que tem trazido para os seres humanos todo tipo de pressão, essa virose, o vírus, tem por objetivo atacar as vias respiratórias. Ultimamente, tenho lido o que os infectologistas têm dito e, na verdade, eles estão ensinando o seguinte: olha, não tente buscar cura para as vias respiratórias internas, mas busque cura a partir das vias que introduzem nos pulmões, as artérias que levam para os pulmões a vida. Então, o sangue coagulado, o sangue que engrossa, pode estar tapando, pode estar bloqueando a respiração daqueles que atingem um certo grau de adoecimento. O segredo é desobstruir essas artérias venosas que levam para os pulmões, o coração que faz pulsar. O coração, ele leva, ele conduz a nossa vida como órgão, ele pulsa a nossa vida como órgão, mas o nosso cérebro, nosso sistema cognitivo está muito bem associado a todas as artérias, a todas as vias de acesso da nossa mente e da nossa memória. Então, esconder no coração, os rins vão filtrar o sangue para que esse sangue chegue no coração puro. Então, como é que o jovem cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, a moça cristã, o adolescente cristão, nesta geração tão confusa, não deixe que as mensagens, os conteúdos da internet venham poluir a sua mente. Não deixe que a pornografia, a sujeira sexual venha destruir a alegria do teu coração. Então, como é que nós vamos andar? Como andar de forma íntegra, de forma verdadeira nas trilhas do Senhor? Observando atentamente as leis de Deus, buscando de
todo o coração, de toda a alma, e esconder mesmo, bem no íntimo e profundo do coração, restabelecendo essa aliança com Deus, este relacionamento com Deus. Quero julgar pertinente, absolutamente necessário para a nossa vida esta condução. Porque assim como a palavra do Senhor nos conduz, Jesus, através da palavra, conduziu o universo, criou o universo, criou o mundo. Gênesis capítulo 1. Através da criação, Deus nos presenteou. Mas o sopro de Deus que nos deu vida, Gênesis 2:7, para que possamos viver com qualidade. Significa que a palavra escrita, anunciada, falada, a palavra de Deus concede vida. Faz a nossa relação com Ele se estreitar. Estamos vivendo esses momentos de retiro espiritual, quero chamar assim, se bem que tem sido de forma intranquila, desconfortante viver tantos dias, já quase 50 dias de quarentena. Então busque sentido para a sua vida. Conceda vida espiritual ao teu relacionamento com as pessoas com as quais convive, para que a salvação do Senhor Jesus, através da experiência da cruz, seja possível. Nós precisamos de acerto, de condicionar, de restauração. Jesus, o Verbo que se fez carne, para a nossa salvação, para a nossa integridade, para a nossa condução. Ele mesmo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Eu quero terminar aqui apresentando para vocês, eu tenho aqui a minha Torá, eu marquei na minha Torá aqui o texto de hoje à noite. Todas as primeiras frases começam com Beit, versículo 9, Bamé, Isaquerá. Segundo versículo, Berkal Levi, começa com Beit. A terceira frase, ou o terceiro versículo, Belibi. O quarto versículo, que frase linda, Baru atah Adonai. Baru começa com Beit. A quinta linha também, Bishpati. Bishpati, Sipareti, também começa com Beit. E aí nós vamos poder entendendo a grandeza de Deus, o amor de Deus, desde a expressão Asherei, que é a expressão hebraica para bem-aventurado, né? Asherei temimi, Asherei temimi dere, diz o texto, feliz, feliz é aquele que anda com integridade, temimi, no seu andar, temimi no seu caminhar, Harolerim, caminhando, andando na Betorá Adonai, na lei do Senhor. O texto é lindo. Asherei temimi dare, Harolerim Betorá Adonai, caminhe na lei do Senhor. E aí, no Aleph, nós continuamos buscando esta felicidade, porque a segunda frase também é Asherei. Os 8 primeiros versículos do Salmo 129, começando com a consoante Aleph. Hoje nós temos o Beit, a casa, Beit Lahem, casa de pão,
porque a casa de Deus é assim. Jesus nasceu em Belém, Betlehem, na casa de pão, porque Ele é o pão da vida. Esta é a forma. Se nós observarmos os estatutos do Senhor, aprendermos os estatutos do Senhor, os antigos reverenciaram, amaram a Torá de Deus. Os salmos, né? Não somente o Velho Testamento, nós temos todo o Novo Testamento. Os hebreus não chamam de o Velho Testamento, chamam de a Torá, a lei do Senhor, ou Edut, os testemunhos do Senhor. Ristatam beleve, esconda alegremente no teu coração. Amém? Que o Senhor possa iluminar sempre o nosso viver, a nossa caminhada, que este salmo possa nos conduzir. No próximo domingo, nós vamos estudar a terceira consoante. A terceira consoante do hebraico é o Gimel. O Gimel vai ser a próxima consoante. A partir do versículo 17, nós vamos entender toda a generosidade desta consoante. E aí, nós vamos até o final, até o Tav, para a honra e glória do Senhor. A última letra do alfabeto hebraico. Vamos estar estruturando, condicionando, não desviando os nossos olhos dos caminhos, da vereda dos justos, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que traz paz, que traz intimidade com Ele. Quem o vê, vê o Pai. Ele disse para Tomé: Tomé, quem me vê, vê o Pai. Acredite, pelo menos através das palavras que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ensinado. Os meus juízes, os meus ensinamentos, misparrim, estes ensinamentos do Senhor que legaliza as nossas ações, nosso rumo nesta sociedade tão fragilizada pelo mal, tão desconectada do bem. O mundo está se enchendo de violência. Vamos andar na contramão desse mundo. Não vamos andar na vereda da maioria. Vamos caminhar, vamos andar, vamos nos conduzir nas trilhas da integridade com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, Deus te abençoe. Um beijo no coração, que o observar atentamente, que o buscar de todo o coração, que você saiba esconder no coração esta palavra maravilhosa de Deus. Deus nos abençoe. Até o próximo domingo, estudando o Salmo 119. Amém?